Estou na reta final da encomenda das frasqueiras. Eu queria falar com vocês também a respeito do meu processo de emagrecimento. E eu fiquei me sentindo muito culpada e frustrada. Eu tava costurando e a minha máquina começou a fazer um barulho muito alto. Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu imagino que deve estar um barulho de ventilador no fundo desse vídeo, mas gente, o tanto que choveu aqueles dias atrás que eu mostrei pra vocês, é o tanto que tá fazendo de calor agora. Tá muito quente e, pra vocês terem noção, eu tava trabalhando lá na sala, porque tava um ambiente gostoso e tudo mais. Agora, lá tá um forno e esse é um ambiente mais fresco para eu poder trabalhar. Então, eu já trouxe a minha máquina de volta para cá e estou na reta final da encomenda das frasqueiras. São no total 55 e faltam 11 ainda. Essas 11 unidades que ainda falta é porque houve alguns cortes que estavam errados na parte de trás, então eu não pude utilizar, né? E agora eu vou ter que então cortar. Eu já até deixei aqui, ó, o material para poder cortar certinho e seguir com as costuras. Durante o trabalho eu também descobri que eu costurei um fole torto, gente. Olha só, o início da alça tá aqui e ela tá aqui. O certo é ficar em cima certinho, né? Eu não sei como que eu fiz isso, acho que foi falta de atenção. Tanto que eu já tinha até costurado o acabamento. Então, o trabalho que vai ter, né? Já vou até procurar a pecinha aqui, o abridor de casa. Eu vou ter que descosturar toda essa parte e refazer tudo de novo. E eu vou falar pra vocês, uma das coisas que eu menos gosto na costura é quando eu faço alguma coisa errada e eu preciso descosturar. Tem alguns materiais que não dá muito certo de descosturar, né? Afinal de contas, tem material que não tem como você descosturar e ele vai ficar certinho, ele vai ficar furado. Então, tem coisas que às vezes não dá muito certo. Mas esse aqui não tem problema nenhum, pela condição do jeito que tá, né? Então, eu vou descosturar, mas olha, é um tipo de teste de paciência. Eu gosto de fazer isso quando eu não tô estressada, quando eu não tô cansada, sabe? Então, como eu tô vendo que eu tenho um prazo ainda para entregar essas encomendas, né? E aí, o que que acontece? Eu tenho que entregar no dia 9. Então, eu tô com a maioria pronta, só faltando cortar os excessos de linha, desvirar, né? Que é um trabalho que parece que é pouca coisa, mas leva um dia todo. Pelas quantidades que estão ali, é um dia todo. Mas então, eu vou fazer esse processo aqui devagar, tranquilo. Nesse tempo de encomenda dessa frasqueira, eu andei pegando apenas 2 encomendas, que foi uma caneca e uma necessaire. Inclusive, eu até compartilhei um videozinho aqui no canal mostrando a necessaire pronta, que foi no tema de enfermagem. E eu tenho uma caneca que a entrega para amanhã, mas já tá até impressa a arte. Então, provavelmente, ou eu vou fazer no final da tarde de hoje, ou amanhã cedo. Porque a estamparia, ela leva coisa assim de uns 5 minutos, sabe? Às vezes, o que demora mais é a questão mesmo do... Gente, o Cleiton me ligando, peraí. Eu fui atender a ligação do Cleiton porque ele tava fazendo uma entrega pra mim agora no horário de almoço. Porque mais tarde não tem como fazer entrega. Eu vou ficar sem o carro porque ele vai na barbearia. Então, ele tinha que levar agora, né? Eu queria falar com vocês também a respeito do meu processo de emagrecimento. Eu ainda tô nessa luta aí e eu falei que ainda estou... Mas é óbvio que eu estou, né? Porque até agora não teve uma perca de peso aparente. Eu, como falei pra vocês, que eu fui na consulta, eu tinha ganhado 2 quilos. E aí, eu tô nessa luta ainda. Hoje, eu vou até tentar colocar, acho que aqui do lado,
quais foram as minhas refeições do café da manhã e também do almoço. E, gente, hoje eu experimentei uma berinjela que vocês não têm noção, ou tem, de como que é gostosa, gente. Sério mesmo. Eu experimentei, eu fiz assim. Poderia ter gravado, né, gente? Mas, enfim, tava um calor extremo na cozinha, o sol batendo direto. Eu só queria fazer logo o almoço e sair correndo dali. Mas eu coloquei na air fryer por 20 minutos com com lemon pepper, na verdade, né? Sal e azeite. E aí eu coloquei o alho por cima também. Parti ele ao meio, coloquei. Deixei assar por 20 minutos. E aí depois que tava bem molinha a berinjela, eu amassei, misturei um pouco o alho. E aí eu joguei um molhinho de tomate por cima e coloquei mussarela. Então eu comi uma berinjela, tamanho pequeno, e o Cleito também comeu outra berinjela. E nós finalizamos o almoço comendo uma laranja cada, que foi que eu falei pra vocês, né? Que a laranja, ela é muito boa pra digestão. Não comi carne, não fiz peito de frango. Eu até tinha descongelado a carne moída. Descongelado não, né? Tirado pra fora. Porém, ela não ficou assim no ponto certo já pra eu cozinhar. Então, foi sem mesmo. Mas, até agora, eu não tô sentindo fome, de verdade. Mas tudo é questão de teste, né? Às vezes eu vou precisar colocar uma proteína junto aí pra aguentar todo dia, né? E o Cleito também. E aí hoje eu resolvi fazer exercícios dentro de casa. Tem uma playlist de exercícios da Carol Borba, que é exercício para quem tá bem acima do peso. É uma série de vídeos onde ela convidou uma modelo plus size para poder se exercitar. E, sabe, eu me identifiquei bastante com esse tipo de vídeo, então é o que tá dando certo pra mim. As caminhadas eu ando fazendo também, mas eu não tô fazendo mais todos os dias, porque acordar 5h30 da manhã pra mim é excelente, o dia rende, eu consigo fazer um monte de coisa. Mas quando eu faço isso 4, 5 dias direto, gente, parece que o meu corpo ele desgasta muito, sabe? Então, nós estamos alternando aí e tá dando super certo. Agora eu vou terminar de descosturar essa parte aqui e depois eu tenho que cortar uns materiais. Eu nem sei como vai ficar esse vídeo, mas eu imagino que a maior parte do vídeo vai ser aqui dentro do meu ateliê mesmo, por conta que eu preciso continuar trabalhando, né? E hoje a minha casa ela até precisa de cuidados, organização, mas eu dei preferência para fazer exercício, para cuidar de mim primeiro, sabe? Então eu resolvi dar preferência para fazer exercícios, né? Me colocar em primeiro lugar. E agora eu tô vindo aqui trabalhar. Por muito tempo eu fiquei pensando assim, ó, eu preciso ser uma boa dona de casa primeiro para depois eu ir trabalhar. E eu fiquei me sentindo muito culpada e frustrada quando eu não conseguia seguir desse jeito, sabe? Mas existem coisas que é do trabalho e que se tornam emergências. E também existem coisas que nem é emergência, mas às vezes eu tô com aquela vontade de dedicar o meu tempo ao trabalho, né, em fazer uma peça que eu preciso entregar para um cliente. Então, eu agora tenho meio que uma mente livre. Eu gosto de começar o serviço primeiro, da casa. Sempre acho assim, se eu tô aqui, eu não me preocupo mais com a casa, porque ela tá organizada, tá limpinha. Mas tem dia, gente, que se não tá me incomodando, eu venho pra cá primeiro, sabe? Então, qual que é meu plano de hoje? Eu vou trabalhar mais um pouco nessa encomenda e depois eu pretendo ir pra lá, lavar minha louça, preparar a carne moída que eu deixei descongelando, sabe? Então, pra mim, eu vou ficar mais tranquila se eu tiver esse momento de cuidar das coisas lá da cozinha no final da tarde, sabe? Quando o Cleito estiver próximo de chegar. Então, eu tô bem livre na mente em relação a isso. Eu agora também tô me sentindo muito mais tranquila,
porque eu sinto que eu tô no final dessa encomenda, né? A maioria já tá pronto, né? Só falta desvirar. Eu tô com um prazo longo ainda pela frente, então eu tô me sentindo zen. Mas, meninas, eu preciso contar pra vocês que quando eu recebi essa encomenda, eu não queria fazer, viu? Eu não queria e não queria mesmo. Tanto que quando a pessoa me procurou, eu falei que eu não trabalhava com peças por atacado. E aí ele me perguntou, mas por quê? Né? Por que você não trabalha? Aí eu falei, olha, eu não trabalho porque geralmente as pessoas estão procurando por peças mais baratas e às vezes compara o trabalho de costura criativa com o trabalho de papelaria. E calma aí que essa frase que eu falei não é denegrindo o trabalho de papelaria personalizada, mas porque papelaria tem um valor X e costura criativa tem um valor Y. Mas as pessoas acham que todo esse material aqui, que é comprado de longe, porque na minha cidade não tem, todo esse trabalho que eu faço de montar a estampa, que leva às vezes 2, 3 dias para montar e ficar do jeito que o cliente quer, para depois eu fazer estamparia, corte de material, todo esse processo que algumas coisas eu vim até mostrando para vocês aí nos vídeos, eles acham que pode colocar o mesmo preço como se fosse aquelas caixinhas de doce. Então a pessoa muitas vezes procura frasqueiras como essas que eu tô fazendo e a pessoa ela tá crente que o máximo que ela vai pagar por isso é R$5. Gente, é impossível, impossível. Eu falo que é impossível vender a R$5 frasqueiras desse tamanho aqui que eu tô fazendo, sabe? E a pessoa lucrar, né? Sem ser assim um trabalho escravo. Eu falo assim que por mais que eu ache que tem grandes indústrias, porque tem umas fábricas grandes que trabalham com produtos por atacado e personalizado. Se oferecer a R$5, às vezes o trabalho escravo é do funcionário, desculpa falar isso, sabe? Não quero também ofender ninguém, não tô falando nem de marcas aqui, mas é isso que eu fico pensando, porque trabalha-se tanto, é tantos processos, é tão exaustivo como qualquer outro trabalho. E aí a pessoa ela quer que eu vendo a R$5. Então é por isso que eu estou falando que às vezes a pessoa acha que tem que ser o mesmo custo de lembrancinhas que são feitas de papelaria, né? E não é, tem um custo diferente. E aí eu expliquei pra ele meio que por cima, não falando toda essa explicação. Mas aí a pessoa falou assim, olha, dá o seu valor, o valor que você acha justo, faz um orçamento aí e me passa. Aí eu fiz o orçamento, gente, pelo tanto de tempo que eu sabia que eu ia trabalhar nessa encomenda, né? Que talvez eu ia ter que delegar serviço para alguém. Por exemplo, eu nem comentei com vocês, mas o corte do material, quem fez foi uma outra pessoa. Então eu contratei uma moça para vir aqui, para ela cortar material para mim, e ela cortou, né? Então é um gasto que eu tive para poder tá passando, né? Tá contabilizando ali no orçamento. Então eu coloquei tudo, jurando que a pessoa não ia querer encomenda, sabe? E isso foi no final de setembro ou de outubro, eu já nem lembro direito, quando a gente começou a conversar. E aí a pessoa falou assim, olha, tem como você entregar até 15 de dezembro? Aí eu falei, tem, né? Eu preciso de um mês para fazer essas 100 unidades, porque no início eram 100. Eu falei só, vou precisar de um mês. Então coloquei até um prazo longo aí, meio com medo, porque fim de ano eu trabalho com estojos e tudo mais, mas né, eu ia dar meus pulos. E aí aconteceu que fechou a encomenda agora, assim, no início de fevereiro, e me deu o prazo estendido, né? A festa acho que vai ser no mês de março mesmo. E agora eu estou aqui terminando essa encomenda que antes eu não queria pegar, porque eu achei que as pessoas não iriam valorizar o meu trabalho, né? Todo o meu esforço. Então eu tô aqui dando o meu melhor, sabe? Buscando fazer tudo muito certinho, muito caprichado. Tomando cuidado de sempre deixar a encomenda bem limpinha, sabe? Tô aqui idealizando de como que eu vou entregar essa encomenda pra pessoa.
colocar em caixa de papelão, forrar com folha de seda rosa claro, sabe? Umas coisas meio cut, vamos falar assim, mas que muitas vezes é o que agrada o cliente. Então eu tô idealizando que eu vou entregar desse jeito. Se no final das contas eu vou mudar de ideia, se eu vou entregar de um jeito completamente diferente, eu não sei, mas eu já estou meio que esquematizando essa parte, né? Até porque até a questão do gasto de folha de seda, essas coisas, eu já tinha embutido no valor também, né? Porque é um gasto. Então, né? Estou mais tranquila porque cheguei na reta final, foi um grande desafio. Eu já fiz encomendas grandes de estojo, por exemplo, de necessaire, de canecas de cerâmica, mas de frasqueira como essa é a primeira vez, sabe? Então, isso serviu para que eu pensasse o seguinte: eu trabalho desde 2016 e eu sinto que o meu trabalho agora não, desde sempre, né? Tem pessoas que valorizam o meu trabalho. Então, eu me senti honrada que a pessoa ela poderia ter comprado na internet, pagado mais baratinho e tudo mais, mas deu preferência justamente para poder fechar comigo, né? Então, isso faz toda a diferença, assim, no meu pensamento. Então, se a pessoa fez questão de fechar comigo, que eu entregue, então, um trabalho muito bem feito, de qualidade, né? E que abrilhante aí a visão da pessoa que vai ver a encomenda pela primeira vez pronta, né? E hoje eu gostaria de mostrar para vocês umas pequenas, muito pequenas mudanças que eu fiz no ateliê. E essas mudanças eu fiz já há alguns meses, mas eu não mostrei no vídeo onde eu mostrei assim a mini reforma do ateliê. Isso aconteceu depois. Então eu vou aproveitar que tá tudo organizado ainda e eu vou mostrar para vocês. Bom, entrando no ateliê, essa é a visão que eu tenho. A mudança maior que teve aqui no ateliê foi que agora eu tenho uma mesa em L. Então a mesa maior tem os 3 cavaletes. E essa o Cleiton instalou a mão francesa, que antes ela tava nessa parede aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Nessa, tanto que os furinhos estão aqui ainda. E aqui onde tá essa mesa agora, ficava uma estante, que eu coloquei aqui, nesse canto. Então tá aqui, tá recheada de frasqueirinhas. Eu comprei mais caixa organizadora. Essa daqui é uma caixa que eu não tinha. Então eu resolvi investir em mais uma caixa para poder ficar as coisas mais organizadas. E aqui eu quero dar uma atenção especial para esse cantinho aqui que tá desorganizado. Mas eu vou arrumar só para mostrar para vocês o que eu mais gosto. E é assim que eu gosto de deixar os cones de linha. Eu acho que vira uma decoração muito legal para ateliê de costura, né? Então, sempre gosto de deixar enfileirado, mas às vezes no dia a dia sai tudo do lugar e tá tudo bem, né? E eu queria mostrar para vocês que eu tô usando esse suporte de segurar xícaras como uma forma de deixar algumas coisas penduradas. Então aqui eu tenho tesouras, eu tenho essa aqui que é de papel, tá até um adesivinho aqui, que é pra eu, né, não usar de forma errada. Eu tenho os cortadores aqui, aqui eu tenho espátula, porque eu já fiz sabonete líquido perfumado, então eu sempre deixo ela aqui, né, tá, as réguas. E essa é a parte que eu mais gosto, que eu acho que colabora muito com a decoração. E aqui nessa prateleira eu deixei mais algumas coisinhas aqui, então eu não terminei de passar cordão nas caixinhas, achei que não ficou legal, então essa daqui ficou sem, então fica uma bagunça aparente. Mas eu gosto muito de pensar assim, essa parte aqui ela esconde a bagunça e ao mesmo tempo tem transparência que eu posso olhar por cima, né? Aqui estão as coisas da encomenda que eu tinha apoiado aqui, mas ficou assim, né? Meus vidros compridinhos, que eu amo colocar o meu viés aqui, então isso não é novidade, no outro vídeo eu tinha mostrado, né? E a parte de cima tá assim e tá tudo bem também.
Aí eu tinha comprado essa caixa aqui, que eu não lembro se foi no vídeo anterior, se foi depois, mas ela é nova, tem pouco tempo. E aqui é onde eu guardo, assim, cartão de visita, máquina de cartão, sabe? Essas coisas. E aí, mostrando mais um pouquinho dessa mesa, ficou então a minha prensa aqui, a minha máquina doméstica, que quando a outra dá problema, ela tá aqui pra me socorrer, né? Aqui também eu tenho essa impressora A4 Sublimática. No momento, ela tá parada, mas é aquela questão que eu falei de ter dois equipamentos. Então, como tava faltando tinta, ela tá parada e tá com alguns tanques meio que vazio. O vermelho mesmo tá no limite. Então, eu não tô imprimindo ela, né? E eu preciso recarregar só pra deixar ela assim, trabalhando, pra não entupir, né? Mas no momento ela tá parada. E agora a queridinha da vez é a minha Epson A3. Olha só, gente, o tamanho de uma para outra. Então essa eu consigo imprimir coisas muito maiores. Eu amei de verdade. Ela, além de imprimir por cima folhas grandes, essa daqui é uma folha grande dela, ó, tá vendo? Ela também imprime folhas pequenas, tamanho A4. Então tá recarregada aqui folha e eu consigo fazer as impressões. E falando um pouquinho ainda sobre essa mesa, geralmente a base de corte ela fica bem mais pro final da mesa, mas eu gosto de mudar as coisas de vez em quando, então eu coloquei o meu notebook, o teclado, tudo desse lado, porque assim eu vou estar costurando aqui, ó, e aí se eu quiser assistir alguma coisa, tá no meu campo de visão. Então tá assim, desse jeito. Aí a minha outra novidade é que eu comprei esse carrinho de apoio. Vou puxar ele pra frente aqui, ó. O carrinho de apoio, ele tá com as gavetas bagunçadas, mas isso não tá sendo um problema pra mim agora, então eu vou mostrar do jeito que tá mesmo. E aqui, primeiramente, eu deixo as coisas de embalagem, então tem celofane do grande, do maior, tem os meus carimbos, tem as fitas que eu uso. Essa toalhinha é a toalhinha que eu uso para secar a caneca depois, né? Que ela passa pela água para dar aquele choque térmico, né? Então eu tô deixando ela aqui e é isso que tem. Aqui atrás são uns adesivos, sabe? Umas coisas assim. Nessa segunda gaveta, que tá sendo até difícil de abrir, são outras coisinhas, fitas, sabe? Tá tudo desorganizado mesmo. Aqui dentro eu coloco todos os meus zíperes número 5, porque ela é uma gaveta mais comprida do que essas daqui. Então essas duas são pequenas e essa é maior. E a outra ela tem o mesmo tamanho também, a última. E aqui é onde eu deixo o culote para caneca de polímero. Tem tintas também de impressora, tem um grampeador também de tapeçaria, né? Então eu guardo aqui. E aí esse carrinho, ele me ajudou bastante, porque eu não tenho muitas gavetas aqui. Então ele vive mudando de lugar. Hoje ele tá aqui embaixo, mas geralmente eu deixo ele do lado da máquina, sabe? Então, variado. Ele também serve como apoio. Às vezes eu tiro ele daqui e coloco aqui onde tá a minha VAP. Porque assim eu apoio a prensa térmica em cima dele e faço estamparia. Porque nessa parte aqui não tem tomada, então às vezes eu preciso tirar do lugar. E aqui embaixo estão os meus cestos de roupa, porém 2 deles não estão sendo usados para roupa. Esse aqui, azul clarinho, ele tá sendo usado para guardar minha árvore de Natal, porque eu ainda não comprei uma caixa organizadora que fique bem fechadinho, então ele tá sendo usado para isso. E aqui eu tenho um suportinho de estender roupas íntimas que eu guardei ali dentro. As mochilas da viagem eu não subi pro maleiro, então elas estão sendo guardadas aqui ainda. E esse é o meu cesto de roupa, que geralmente ele fica lá no banheiro, mas eu trouxe ele pra cá. E tem pouquinha roupa, né, que eu vou colocar pra bater logo, então ele tá aqui. E essas caixas eu acredito que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que são alguns retalhos que eu tenho, EVA que eu uso pra estruturar a bolsa. Essa caixa todinha aqui
é de Vivo. Então essas são as caixas que eu uso para poder organizar. Já chegou até a mim o que ele fez. Então agora, ele precisa, ele deseja encontrar-se com, mas ele tem um problema. Primeiro, o que é? Ele é isso, uma coisa que o limita. Ele tem uma limitação física que o impede de ir até lá. Não é simples. Jesus não é alguém que está isolado, não é alguém que está sozinho. Gente, eu prometi pra mim mesma que eu não vou ficar me preocupando com o meu cabelo ou com qualquer outra coisa pra aparecer aqui no canal. Até porque se eu ficasse dando importância pra essas coisas, eu não faria vídeo nenhum. Então, ignora que o meu cabelo tá assim. E deixa eu mostrar pra vocês que eu acabei de fazer uma vitamina deliciosa. Aqui eu já até bebi um pouquinho. Então, é uma vitamina de leite, morango, banana e canela. E aqui eu já tô com tudo pronto para começar a montar as frasqueiras. Então eu já tinha deixado os foles prontos com as alças, né? Terminei de costurar o que faltava. E aqui tá faltando uma dessa daqui, que eu preciso estampar. Só que hoje, gente, como eu falei pra vocês, tá muito quente. Pra vocês terem noção, eu tô aqui no ateliê, tenho ventilador. Deixei o ar-condicionado lá do outro quarto ligado para ver se chega até aqui, né? Para refrescar, porque senão eu passo mal. Então, né, vou permanecer aqui no ateliê, vou montar as frasqueirinhas, vou trabalhar na tranquilidade, né? Graças a Deus. Então, vou seguindo.
Galinha resolve acabar agora. Já escureceu e já é 7 horas da noite. Hoje, nesse horário, eu ainda tô sozinha, porque o Cleiton, ele foi na barbearia. Ele até passou aqui antes, mas, né, deu o horário, ele já foi. E eu acho que eu vou encerrar o meu trabalho por aqui, porque eu já tô me sentindo meio cansada, sabe? Então eu vou dar pausa nessa parte. Vou só finalizar essa parte do corte, né, do viés, e deixar os folhos desvirados. Na sexta-feira passada eu tava costurando e a minha máquina começou a fazer um barulho muito alto. E aí, meninas, eu fiquei muito preocupada com a encomenda, sabe? Porque eu tenho a doméstica, mas ela não tem a mesma velocidade que uma reta industrial. Então, eu acabei falando com uma amiga minha, eu ia passar o restante da costura pra ela, né? Porque o que eu tava pesquisando sobre o barulho da máquina é que o problema talvez fosse em relação ao rolamento. Então, isso é uma coisa assim que não se conserta no mesmo dia, precisa trocar, né? E aí, quando foi no sábado, eu corri em Sertãozinho, que é uma cidade vizinha aqui da minha cidade, e fui atrás das sapatilhas que eu utilizo na máquina, porque a moça, ela não tinha, então eu não podia passar o meu pra ela, porque se a máquina tivesse aguentando a costura, né, eu ia continuar costurando até onde desce e ia passar uma quantidade pra ela, e se a minha máquina parasse de vez, então eu passaria tudo pra ela, né? E aí eu cheguei lá, comprei umas sapatilhas, mas não eram idênticas às minhas, e pra falar a verdade, eu nem testei. Eu não sei assim se são as sapatilhas que vão dar certo pra costurar ou não, sabe? Porque elas são realmente um pouco diferentes. E aí, sei lá o que aconteceu. A máquina, ela parou de fazer o barulho. Mas, gente, era um barulho tão, assim, irritante que eu não conseguia ficar muito tempo com ela ligada, de verdade. Era um barulho muito alto. Então eu tava incomodada com o som, e isso é prejudicial também pro ouvido, né? E aí eu pensei, a máquina parou, isso não quer dizer que o problema desapareceu, né? Eu não sei explicar por que ela silenciou, né? Mas ela vai ter que ser consertada. Em algum momento eu vou precisar chamar o técnico para poder vir aqui. Mas eu tô seguindo, então, com essa encomenda, e se der algum problema na máquina, eu tenho que chamar ele. Mas eu sei que a máquina, se ela precisar ser consertada realmente, ou trocar a peça, que, né, eu não tenho 100% de certeza, então eu creio que a máquina ela vai ficar mais ou menos aí uma semana parada. Então, uma semana parada, né, gente, é dinheiro perdido, né? Então eu já preciso pensar em estratégias diferentes para continuar ganhando, utilizando a doméstica sem que, assim, utilizar a doméstica e não ficar parada, né? Essa é uma questão. E aí, se der algum problema com a máquina, eu vou mostrar pra vocês. E se o técnico for vir aqui,
Obviamente que eu não vou gravar ele, né? Assim, eu não gosto de ficar mostrando as pessoas, assim, porque o canal é sobre mim, a costura, né? E outras coisas. Mas eu acho que é uma dica, todas as dicas que eu pegar com ele sobre conserto de máquinas, eu falo aqui pra vocês. Mas, graças a Deus, num passe de mágica, ela parou de fazer barulho, tá costurando muito bem, então tô seguindo o baile, né? Bom, então eu vou encerrar o trabalho por aqui e eu vou encerrar esse vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria falar pra vocês que uma das minhas vontades, assim, da vida é que o meu canal possa crescer e que através de dificuldades minhas eu possa de repente estar trazendo uma visão diferente para outras pessoas que passam pelo mesmo que eu. E eu também gosto de mostrar a respeito do meu trabalho, porque eu acho que isso influencia outras pessoas também a conhecer esse universo da costura criativa, né? E que de repente a pessoa pode até se sentir mais animada para poder continuar trabalhando na costura, ou entrar mesmo nesse universo e começar a fazer peças lindas, né? E tudo mais. Então, eu espero que vocês não se importem de eu ficar pedindo no vídeo, né? Para que vocês se inscrevam no canal, as que não são inscritas, né? Então, me contem aí nos comentários se vocês não se importam de eu estar falando. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa comentário, tá bom? Porque eu também não quero ser aquela pessoa chata que fica sempre falando coisas maçantes o tempo todo, né? Mas é isso, eu vou então pedir, se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa uma curtida, um comentário. Então, até o próximo vídeo. Tchau!